Bora para mais um quadro Hobby Responde, que você mandou lá no Instagram quando eu abri para as perguntas e eu vou responder agora para você. Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. O Matheus Alves, 20% de bancos, 20% em elétricas e outros setores, 40%. Média ali de 15 a 16 ativos na carteira. Eu acredito que ele deve estar me perguntando o que eu acho da composição geral. Bom, primeiro ponto, elétricas e bancos brasileiros, você tem uma maior estabilidade de resultados. Você vê que em alguns momentos até os bancos representam um crescimento de lucros. Mas, assim, se você for parar para analisar as expectativas de crescimento futuro de lucro, você não pode esperar um crescimento de lucro de um bancão e principalmente do setor elétrico comparado vis-a-vis ali com, por exemplo, empresas de tecnologia, né? Você tem empresas de tecnologia, por exemplo, a Alibaba crescendo 60% ao ano o seu lucro. Você não pode esperar isso do setor elétrico. Você não pode esperar isso também do setor bancário. Você tem outro exemplo que eu sempre gosto de dar, a Tencent Holdings. Essas duas são companhias chinesas negociadas nas bolsas americanas, crescendo na média dos 35% a 40% ao ano. Isso na média dos últimos 10 anos de lucro. Então você percebe, né? São coisas diferentes, estágios de maturidade diferentes das duas desses setores. Agora, um ponto que você me mencionou ali, 16 a 20 ativos. Cara, aqui na tela, você está vendo, inclusive isso daí, eu sempre gosto de mencionar, é o cara que, o pessoal que gosta mais de estudar de composição de portfólio, carteiras e tudo mais, fez uma série de estudos, inclusive algumas pessoas ganharam um prêmio Nobel com isso, e aí eles descobriram o seguinte, quando você coloca uma ação na sua carteira, teu risco é muito grande. Aí você coloca 2, você vai diminuindo o risco. 3, vai diminuindo. 4 ações, diminui. Igual você está vendo aqui no gráfico. Só que chega um momento, ali mais ou menos a partir de 16, 17, 20 ações, que mais que você coloque, mais ações que você coloque, não tem tantos benefícios em relação à diversificação. Ou seja, se você tem ali um portfólio mais ou menos de 20 ações, tá? Igual você está vendo aí dentro desse quadradinho amarelo que eu destaquei para você, e você ter um portfólio de 200 ações, os seus benefícios da diversificação vão ser similares, só que o teu trabalho, os seus gastos, os seus custos, as corretagens tendo 200 ações é muito maior. Então, tem um limite dos benefícios da diversificação. Se você empurrar lá 50 mil ações dentro da sua carteira, não vai ter tantos benefícios assim do que você ter simplesmente 20. Só que tem um segundo ponto aqui muito importante, tá? Porque geralmente o pessoal costuma fazer isso daí dentro de um único país. Beleza, você está diminuindo bastante o risco, mas ainda assim tem um passinho 2 que você pode diminuir mais ainda o risco, que é quando você faz a diversificação internacional. Isso daqui é outro estudo, tá, dos benefícios da diversificação, segue a mesma lógica do que eu acabei de explicar para você. Então, quanto menos ações, maior risco, quanto mais ações vai caindo risco. Só que olha que interessante, a partir do momento que você faz uma mescla de ações, ou seja, teu portfólio mais globalizado, você consegue usufruir muito melhor isso. Ou seja, você cai ali o risco de uma maneira muito boa quando você simplesmente se expõe a outro mercado, a outra economia e a outro país. Então, só para resumir aqui isso tudo, até trazer aqui um geralzão que o pessoal que me assiste aqui geralmente está posicionado em Brasil e também geralmente posicionado ou começando, gostando um pouquinho mais de mercado nos Estados Unidos. Então olha só que interessante isso daqui. Em vermelho, S&P 500, o Ibovespa norte-americano. Em azul, o índice do Morgan Stanley de mercados emergentes. O que entra aí dentro? Cara, entra Brasil e todos os outros aqueles países que ainda não alcançaram o status de país desenvolvido. E olha só que interessante. Eles nem sempre caminham de mão dadas, tá? Então você tem momentos, inclusive, que os mercados emergentes vão melhor que o S&P 500, mas tem momentos que o S&P 500 vai melhor que os mercados emergentes. Então, resumindo tudo para você aqui, o setor elétrico e setor de bancos, você não pode esperar um crescimento igual se encontra no setor de tecnologia, tá? Segundo ponto, número de ativos, quando se fala de 16 e 20,
comprovado através de inúmeros estudos que é uma diversificação muito legal, é um número muito bacana, tá? Quando você coloca muito mais que isso, acaba atrapalhando mais você do que ajudando. E por fim, para você diluir mais ainda o risco, aproveitar mais ainda os benefícios da diversificação, você pode se expor através de uma carteira globalizada. A Isadora Milagres fala: Felipe Neto, o que me diz? Bom, se você não acompanhou, acredito que você tenha acompanhado, mas o Felipe Neto ele fez uma declaração, está aqui a declaração dele: eu não gosto da bolsa, eu não gosto de gerar riqueza sem produzir nada para o mundo. Felipe Neto. Bom, a minha opinião é a seguinte, cara, a partir do momento que você tem uma influência sobre milhões de brasileiros, que é o caso do Felipe Neto, que são jovens, né? O público do Felipe Neto não são pessoas com opiniões formadas, assim, com 60, 50, 40 anos de idade. O público do Felipe Neto são crianças, são jovens. E a partir do momento que você traz isso para uma criança, ela acaba presumindo aquilo como uma verdade, tá? Eu acho interessante quando você traz uma opinião tão forte dessas, que acaba ocasionando certas crenças, acaba ocasionando certas opiniões, que você pelo menos explicite o outro lado, tá? Os casos das pessoas que alcançaram um status de enriquecimento através da Bolsa de Valores em empreendimentos produtivos, sim senhor. Tá? Aquela imagem que passa de especuladores e tudo mais não é compatível, por exemplo, com os casos que a gente tem. Vamos pegar os casos brasileiros, o Luiz Barsi, por exemplo. Cara, o cara era engraxate, tá? Todo mundo sabe a história dele. Ele era engraxate, trabalhou anos e anos e anos, foi aportando na Bolsa de Valores e hoje alcançou o status de bilionário em investimentos produtivos para a sociedade, que geram empregos, que trazem produtos e serviços que as pessoas consomem, melhora a vida das pessoas, tá? Essas empresas empregam um monte de gente e essas pessoas com o salário que recebe consome para melhorar a vida delas, para comprar uma casa, comprar um carro, botar o filho no colégio, comprar roupa, comprar comida. Então, essa visão de que a Bolsa de Valores não produz riqueza não é compatível com a realidade, simplesmente você se aprofundando um pouquinho mais. Só que quando você chega para uma criança e fala isso, chega para um jovem e fala isso, ele não sabe de tudo isso que eu acabei de mencionar para você, ele acha realmente que a Bolsa de Valores é só uma especulação, é só um cassino, é tipo um filme de Hollywood lá, o Lobo de Wall Street, né? Só sacanagem para tudo que é lá. Não é, não é. Então, quando você vai dar uma opinião para milhões e milhões de crianças, jovens brasileiros, tem que também tomar cuidado que você está formando a crença, os valores e as opiniões dessas crianças. Que, cara, o Brasil já tem uma cultura anti-investimento. O Brasil, aos poucos, demorou tanto tempo para o pessoal começar a poupar, investir, pensar em renda passiva, pensar em atuar no mercado de capitais, fomentando o desenvolvimento da economia brasileira. Demora tanto tempo para chegar nisso. E aí você começa a fazer um trabalho trazendo para as crianças e para os jovens, que são os futuros da economia, esse pensamento que eu, modéstia à parte, não concordo nem um pouco. Por que os bancos não têm EBITDA? Olha, cara, pensa assim, quando você pega uma empresa, você tem lá os resultados, né? Você tem as receitas, aí você vai descontando os custos dos produtos vendidos, os gastos com administração, vendas, gastos gerais, etc. Aí você chega lá no resultado operacional, que é o resultado comumente chamado aí de EBITDA, que não contempla os gastos com depreciação, amortização, os gastos com juros e nem com imposto de renda, ok? EBITDA é a sigla em inglês para tudo isso que eu acabei de falar. Beleza. O que acontece? Uma instituição financeira, ela não paga juros, né? Ela recebe juros. Então aí você já vê que distorce um pouquinho. O business de uma instituição financeira é diferente de todos os outros negócios, tá? Então você nunca pode comparar os resultados de uma instituição financeira com, por exemplo, uma indústria, um comércio, alguma coisa assim. É diferente, tá? O banco, ele não paga para receber dinheiro, paga, é o custo de captação, mas é tudo diferente. Então, só para você ter uma ideia, aqui eu estou trazendo para você um exemplo real. Isso daqui são todos os produtos e serviços que o Banco Itaú oferece. Isso aqui não é propaganda do Banco Itaú, tá? Eu só peguei para mostrar um exemplo para você. Se você entrar no Bradesco, entrar no Santander, no Banco do Brasil, provavelmente muitos daqui você vai encontrar nesses outros bancões também. Então olha só o tanto de produtos e serviços que os bancos oferecem, tá? Você vê que tem muito ali de crédito, mas também tem muito questão de previdência, corretagens, cartões, serviços de conta corrente, mercado de capitais, né, fazer IPO, etc. Tem seguros, enfim, uma série de coisas. Beleza. E aí tudo isso entra nisso daqui, ó. Tá vendo ali em verdinho? Você tem todas as receitas
que entraram, tudo, na verdade não é apenas as receitas, dentro ali você também vai ter alguns gastos, daqui é para simplificar de forma geral, mas você tem, por exemplo, produto bancário, ok? Então você tem ali receita de prestação de serviços, receita de operações de seguro, a margem financeira que eles chamam, é aquele negócio que você faz quanto que você teve que gastar para captar o dinheiro e quanto que você conseguiu emprestar, enfim, todas as atividades. E aí você tem o custo do crédito, que o banco costuma chamar, tá? E aí você tem ali dentro despesas para provisão de devedores duvidosos, desconto concedidos, recuperação de crédito. Você tem ali outras despesas operacionais, né? Despesas não decorrentes de juros, impostos que são altos. E você chega lá no azulzinho, que é o resultado antes da tributação e participações minoritárias. Você percebe como é completamente diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver em balanços, em demonstrativos de empresas ligadas a comércio, varejo, indústria, que seja, é bem diferente, né? Então quando você fala EBITDA de banco, não é compatível, é um pouco diferente, tá? Eu acho que aqui eu consegui explicar bem para você essa diferença na hora de você analisar os dois. Qual é seu time? Torce contra o Flamengo? Não, pelo contrário, cara. Eu tenho um carinho muito especial pela torcida do Mengão, pelo Flamengo, gosto demais, até mesmo porque eu tenho um carinho pelo terceiro maior rubro-negro do mundo, né? Lembrando só quem está chegando agora aí no mundo do futebol, o Flamengo é o terceiro maior rubro-negro do planeta Terra, o segundo lugar é o Milan, um grande clube italiano, e o primeiro lugar é o maior vencedor da história, que todo mundo conhece, o rubro-negro mais importante que o planeta já viu, isso daí até Deus sabe, o Atlético Paranaense. O Pedro fala, e aí Rob? E aí Pedro? Pro buy and hold, prefere Grendene ou Nike? Pô Pedrão, são duas empresas, elas produzem calçados, é verdade, são calçados distintos, né? Um é mais voltado para coisas esportivas, o outro não é tão esportivo assim, né? A Grendene não é tão esportivo, mas ambas produzem calçados, só que assim, cara, a Grendene é mais gigante dentro do Brasil, dentro do nicho dela ali, tá? Agora, a Nike é uma gigante mundial e além de calçados, ela também produz vestuário esportivo. Então assim, é como você estivesse comparando um peso pesado do UFC, lá o cara chega para lutar com 120 quilos, e aí você está comparando um brasileiro muito bom dentro do cenário nacional, quando vai para o cenário internacional, porra, tem competidores ali que pegam de frente com ele, o cara acaba sentindo um pouco, tá? A Grendene no cenário nacional é gigantesca, ela tem muita exportação, mas quando você bota o cenário global, cara, você vai entender melhor o que eu estou falando quando você vê os resultados. Então, por exemplo, aqui, ó, a Nike, ela tem uma receita líquida em dólares, não esqueça disso, tem o câmbio aqui, de quase 39 bilhões de dólares, fechou 2019, tá? Igual você está vendo na tela aí a escadinha de crescimento da Nike. E quando você vê a Grendene, você tem aí de 2019 2 bilhões de reais, tá? Então aqui você já percebe que tem uma diferença gigantesca de faturamento. Não é que uma é melhor, outra é pior, é questão de comparação de tamanho mesmo, aquele negócio do peso que eu falei para você do UFC. O lucro, né? A Nike fechou 2019 com 4 bilhões de dólares em lucro. Aí você está vendo o histórico da Nike na tela para você. Tá? E aí a Grendene fechou com 495 milhões de reais. Então, cara, você percebe que tem uma boa diferença, né? E aí o fluxo de caixa livre, a Nike, 4 bilhões e 700 milhões de dólares, enquanto que a nossa querida Grendene tem 374 milhões aí anualizado de 2019. Então você já percebeu que são pesos diferentes, elas até têm umas diferenças ali do seu modelo de negócio que eu expliquei no comecinho do vídeo. E em relação a crescimento, né, o pessoal sempre gosta de saber do crescimento, como é que tá. Então o que eu separei aqui para você? 3 pontos muito importantes, né, da média aí dos últimos 3 anos. Receita, lucro líquido e lucro por ação. Quando a gente vê a Nike, ela cresce na média dos últimos 3 anos, tanto da receita quanto do lucro e do lucro por ação. Já a Grendene, ela está meio que estável ali na receita e tem um pequeno decréscimo no lucro líquido e no lucro por ação. Acho que agora aí deu para clarear bem aí no seu entendimento sobre a Nike e sobre a Grendene.
Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. E aí, se você quiser mandar a sua pergunta, é só você me seguir no Instagram, que eu sempre estou abrindo lá pro Rob Responde. Quem sabe eu respondo aqui na próxima, beleza? Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.